você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os primeiros versículos dessa palavra. E vamos meditar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Eu peço que você coloque toda a sua atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Sempre quando nós estamos diante da palavra do Senhor, coisas poderosas podem acontecer. Deus pode mover, Deus pode fazer coisas extraordinárias, maravilhosas dentro do nosso coração. Mas para isso é claro que a gente precisa manter o foco naquilo que Deus quer falar. Nós vamos ler os primeiros versículos apenas de Êxodo, capítulo de número 33. Nessa noite eu quero falar com vocês a respeito do tema avivamento genérico. Avivamento genérico. Eu leio a palavra do Senhor. Assim diz as Escrituras Sagradas. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Até aqui, queridos. Até esse versículo é o que nós vamos nos utilizar para poder meditar naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nós estamos vivendo o tempo de avivamento aqui na igreja. Esse ano de 2019, o Senhor nos liberou a palavra profética. E essa palavra profética, ela já tem acontecido em alguns pontos, em alguns momentos, mas eu ainda creio que existe muito mais que o Senhor quer manifestar na sua, na minha vida, que Deus quer manifestar no meio dessa igreja linda que é a Igreja Fonte de Vida, em Indaiatuba. Mas para isso a gente precisa entender sempre algumas coisas, alguns recados, alguns comandos que Deus tem para a nossa direção. E às vezes a palavra que o Senhor tem para a nossa vida é uma palavra de alerta, é uma palavra que coloca os nossos olhos em alguma coisa que Ele não deseja para a nossa vida. Ele nos mostra ela, Ele deixa bem claro diante de nós e fala: olha, isso eu não quero para você. E o que Deus não quer para a sua vida, nem para a minha vida, nesses dias, é um avivamento genérico. Ele quer um avivamento original. Amém? Diga comigo, avivamento original. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que nós queremos, avivamento original. Nós não queremos um avivamento genérico. Amém? Eu sei que essa palavra genérico é uma palavra que ela já existe há algum tempo, ela já está no dicionário, ela já é uma palavra antiga, mas existem algumas palavras que com o passar dos anos elas vão criando um novo significado. Parece que uma nova roupagem vem sobre uma palavra e traz alguma realidade que nós nem imaginávamos que ela tinha. Alguns chamam isso de neologismo, ou seja, a capacidade que a palavra tem de se encorpar de um outro modo. Ela se apresenta de outro modo, ela sofre uma mutação. E ela cria como que uma nova palavra. É uma palavra nova, com um significado novo, e mesmo que seja às vezes uma palavra que já foi usada no passado. A palavra genérico, ela logo nos vem à mente alguma coisa, não vem? Quando eu falo assim, genérico, você deve se lembrar das experiências que você tem na farmácia, eu acredito. É ou não é? Essa palavra genérica, ela surgiu desde 1999, lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando foi liberado essa estratégia que deu uma alterada significativa na indústria farmacêutica. Mais especificamente fazendo com que agora, desde o 99 para cá, a gente possa ter a escolha de comprar o original ou então o genérico. E eu sei que você já fez essa pergunta,
em algum momento para o farmacêutico, que talvez você perguntou para algum atendente, e você ficou na dúvida e falou assim, quem é o farmacêutico que está atendendo aí, quero falar com ele. Aí chamaram ele e você fez a seguinte pergunta, se eu comprar um remédio genérico, dá igual, tem o mesmo efeito, é a mesma coisa que eu usar um medicamento original? Qual era a resposta que ele deu para você lá? Ele falou que é a mesma coisa, ele disse que é a mesma coisa. Ali explicou para você a respeito do tal do princípio ativo, a fórmula ativa. Talvez se ele for uma pessoa assim muito cordial, muito legal com você, ele até explicou o seguinte, olha, o que aconteceu foi o seguinte, antes, esse remédio, ele estava assim restrito a uma indústria. Aí, com essa nova lei, essa indústria agora já não detém a exclusividade desse princípio ativo. Então abriu a possibilidade para que outras indústrias pudessem fazer com a mesma fórmula, com o mesmo princípio ativo, o mesmo remédio, desde que se coloque o seu nome técnico. Já não pode colocar um nome fantasia nesse negócio. Já não pode criar aí uma marca em cima disso. Vai ter que colocar o nome do princípio ativo lá na embalagem. Então, se você tiver o nome do princípio ativo, você pode vir aqui, e aí o farmacêutico dizendo para você, né? Você pode então escolher, ou comprar o remédio original, que custa tanto, ou você pode comprar o remédio genérico, que custa metade de tanto, ou 1/3 de tanto, ou em alguns 2/3 de tanto. Ou seja, o remédio genérico, a característica dele é que você tem a expectativa de ter o mesmo efeito que você tem com o original, pagando menos. É um remédio de menor custo. Você gasta menos e com a expectativa de ter a mesma realidade, a mesma experiência, o mesmo resultado que você teria se você tivesse usado o remédio original. Até aí está tudo tranquilo. Até aí a gente vai bem, porque todos nós aqui somos poupadores. Todos nós aqui, pela graça de Deus, temos aprendido a lidar de maneira sábia com dinheiro. Então, se isso é verdade, se essa explicação ela é suficiente, pela lógica, você não vai pagar R$45 por um remédio que a mesma coisa, vamos assim colocar numa linguagem mais popular, você terá ao pagar R$28. Entre 45 e 28, você vai preferir 28. Essa é a lógica que todos nós entendemos muito bem. Pois bem, o que eu quero falar para vocês hoje é de algo genérico. Algo que foi liberado, não em 1999, não. Mas que foi liberado por meio de Êxodo capítulo 3. E a grande questão é que eu estou aqui para poder dizer para você a mesma coisa que o farmacêutico disse. Eu quero dizer para você que se você escolher o genérico, você vai ter garantia de que vai ter o mesmo efeito. Quem quer ter o mesmo efeito, sem precisar passar pelo original, levante sua mão aqui, quer comprar o remédio genérico e quer ter o mesmo efeito original. Se você quer isso com Deus também, levante sua mão, vamos lá. Eita, que legal, isso aí, vocês estão entendendo. Em termos de efeito, essas 5 pessoas que timidamente levantaram a mão, porque ficaram em dúvida se era uma pegadinha ou não, elas ficaram um pouco assim sem saber, pastor, não sei se é para levantar ou não, se eu acerto ou erro ao fazer isso, mas se o senhor está dizendo aí a mesma coisa que o farmacêutico disse, quando eu fui comprar o remédio e perguntei para ele, lá eu comprei o remédio genérico. Se você está me dizendo que tem uma palavra de Deus, que existe a possibilidade de ter uma experiência com alguma coisa que é original, mas que o efeito final é igual, se eu escolher o genérico, talvez eu escolha o genérico. Talvez eu escolha o genérico. Por quê? Porque o efeito é igual. O fruto, o resultado esperado, dá igual. Você já está entendendo alguma coisa ou... É mais ou menos, né? Vamos de novo para a leitura do texto. Talvez você leu comigo e às vezes a gente lê rápido e a gente não entende o que está acontecendo aqui. Êxodo capítulo 33 é uma proposta. Essa proposta vem do Senhor. E ela é direcionada para um homem.
Esse homem se chama Moisés. Deus está falando o seguinte para Moisés: olha, eu fiz uma promessa para você. E essa promessa, na verdade, não foi só para você. Eu fiz uma promessa para Abraão. Eu fiz uma promessa que envolveu a Isaac e a Jacó. E essa promessa vale para toda a descendência dos patriarcas. Essa promessa de bênção, ela vai se manifestar pelo fato de você ser Israel, você ser povo de Deus, nação de Deus. E eu tenho um compromisso com a minha palavra. Deus está falando, em outra linguagem ele está falando isso. E nesse compromisso que eu tenho com a minha palavra, eu vou dar para vocês o resultado que eu prometi. Eu vou dar para vocês. E vocês vão entrar na terra da promessa. Vocês vão entrar na terra prometida. Essa terra, ela mana leite e mel. Essa terra é uma terra de delícias. É uma terra de conquista. É uma terra de maravilhas. É uma terra de glória se manifestando. Essa terra eu prometi e eu vou conceder para vocês. É o que Deus está falando aqui. Só que tem um detalhe nessa história que faz a gente pensar aqui, se a gente vai querer isso ou não. Deus, ele fala uma palavra ali no meio dessa sentença, dessa declaração. Ele menciona um detalhe que pode fazer toda a diferença. E que faz de fato toda a diferença. No versículo 2 ele fala: enviarei o anjo adiante de ti. Enviarei o anjo adiante de ti. E no versículo 3 ele diz assim: eu não subirei no meio de ti. Deus diz, não vou. Eu não vou, mas o anjo vai. E o anjo é meu. Não é um anjo que pertence a Satanás. Não é um anjo do inimigo. É o meu anjo. Ali ele fala, o anjo do Senhor. Ele vai adiante de ti. E ele vai adiante de ti para poder fazer o quê? Para poder manifestar vitória. Você vai ter vitória nesse caminho. Nessa caminhada, olha o que a promessa fala ali. Vão aparecer os cananeus, você vai vencê-los. Vocês vão vencê-los. Vão aparecer os amorreus, vocês vão vencê-los. Os heteus, vocês vão vencê-los. Os ferezeus vão vencê-los. Os heveus vão vencê-los. Os jebuseus vão vencê-los. Deus está prometendo ali. Não falta vitória nessa promessa. Não falta vitória nessa palavra. Mas Deus fala um detalhezinho ali, que eu acredito que faz toda a diferença. E o detalhe é, eu não subirei no meio de ti. Nessa passagem, Deus está oferecendo o quê? Deus está oferecendo um genérico para o Moisés. Ele está dizendo o seguinte: genérico não, ô Moisés. Seu genérico? Não, seu Moisés. Eu estou te oferecendo o seguinte: você quer resultado? Você pode ter. E para garantir, eu vou colocar um princípio ativo que vai te trazer resultado nesse negócio. Se chama anjo. Esse anjo que faz a diferença. É esse anjo que garante vitória. Esse anjo ele vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes. Esse anjo ele vai fazendo você ter vitórias. Você vai saltar muralhas. Você vai viver milagres. Você vai ter experiências sobrenaturais. Você vai ter um avivamento. Mas é o avivamento do anjo. É o avivamento do substituto. Não é o avivamento do original. Eu sou o original, diz o Senhor. Mas tem o meu substituto. Ele vai me substituir nesse caminho. Eu não vou, mas ele vai garantir para você o que você quer. Eu falei, eu prometi, eu vou te dar. Então o meu anjo, o meu substituto, o meu genérico está aqui. Você agora pode segui-lo. Você pode agora fazer esse caminho. E você vai com certeza ter vitória. Aqui não é um farmacêutico, tá? Que está oferecendo um remédio. Na verdade, quem está oferecendo alguma coisa aqui é o próprio Deus. Ok? E por quê? Talvez você pergunte assim, por que Deus está fazendo isso, pastor? Por que Deus está fazendo isso? A explicação é simples. Está dentro do contexto do texto. O contexto desse texto aqui é basicamente o seguinte: Deus perdeu a paciência. Deus esgotou a sua paciência com o povo que se chama pelo nome dele. Esgotou. Deus falou, eu não aguento mais.
Cansei. E Deus, ele então, esgotado a sua paciência, ele chama Moisés e ele diz basicamente o seguinte: olha, a promessa que eu fiz, ela continua de pé. Eu não retrocedo naquilo que falo. A minha promessa está de pé, mas tem um detalhe: eu não vou junto com vocês. Então o Senhor ofereceu com isso resultados para eles, bênção para eles. Mas a presença de Deus não iria com eles. A verdade, queridos, é que quantas vezes nós nos contentamos com algo similar a isso? É similar, é genérico. Quantas vezes ao longo da caminhada com Deus nós temos uma experiência similar, muito parecida, muito próxima dessa aqui, e nós acabamos nos contentando com um genérico para a presença de Deus. O que é um genérico para a presença de Deus, pastor? E o que é esse avivamento genérico? Olha, esse avivamento genérico, ele é fruto da substituição da presença de Deus. É um avivamento que escolhe os resultados que Deus pode dar, em função daquilo que Ele promete dar, em função daquilo que Ele falou. E Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para poder retroceder naquilo que disse. Se Ele falou, vai acontecer. A palavra dEle tem poder e ela vai se manifestar na nossa vida. Mas olha que coisa intrigante. Êxodo capítulo 3 abre um precedente na história bíblica. E com isso abre uma situação que pode acontecer na minha e na sua vida também. Eu queria que você pensasse nessa noite um pouco a respeito disso. E isso é feito pelo simples fato, tudo isso acontece pelo simples fato de escolher o genérico. Por quê? Porque o genérico produz resultados. Qual foi a resposta de Moisés aqui para Deus? Eu não li esse versículo, mas se você quiser ler depois, você pode. No versículo 15, Moisés fala com o Senhor e fala o seguinte, ó: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça subir daqui. Perceba o seguinte: Deus, ele iria cumprir a sua palavra. Aqui, Deus não está mentindo, Deus não está fazendo uma pegadinha, Deus está falando sério com ele. Deus, de fato, ele não voltaria atrás daquilo que falou. Porém, ele deixa claro: olha, eu não vou com você, eu não vou. Então Moisés, ele decide não se mover. Ele não vai se mover enquanto Deus não reconsiderar aquilo que ele está falando. E ele está fechando uma opção de pagar mais caro. Ele está fechando ali um acordo com o Senhor de não ir pelo caminho do fácil, de não ir pelo caminho do caminho mais fácil de conseguir alguma coisa. Ele está trocando com isso. Ele está escolhendo pagar um preço nessa história maior do que aquele que está sendo ali colocado pelo próprio Senhor. E a minha pergunta é: o que leva Moisés a ter esse tipo de resposta? O que faz ele chegar a essa conclusão? Porque, na minha opinião, se fosse em outros momentos, para outras pessoas, para outro povo, que não esse, e que não fosse para o próprio Moisés, eu acredito que muitas pessoas nem prestariam muita atenção que no meio da fala de Deus, Deus disse: eu não subirei no meio de vós. Talvez algumas pessoas nem prestariam atenção no fato que Deus disse: eu enviarei o meu anjo adiante de ti. Eles prestariam total atenção no Deus que diria: eu vou fazer aquilo que prometi. É chegado o tempo de você entrar na sua promessa. Eu prometi para você, você está aguardando com expectativa o cumprimento dela. Pois bem, ali está a terra da promessa. Vá por esse caminho, olhe para lá, se posicione para lá, comece a dar passo nessa direção, e você vai ter sucesso, e você vai ter vida plena, e você vai ter abundância, e você vai ter a realização dos seus sonhos. Algumas pessoas da nossa geração nem prestariam atenção nesse detalhe de que Deus falou que ele não estaria nesse negócio, apenas o anjo dele. Mas Moisés, ele diz diferente. Moisés, basicamente, ele diz para o Senhor o seguinte: olha, não adianta para mim nenhuma bênção sem a tua presença conosco. Não me adianta a bênção.
sem o Senhor comigo. Eu não quero esse negócio. Para Moisés ele está dizendo o seguinte: olha, não existe substituto no meu coração pela tua presença. Eu não aceito substituir a tua presença na minha vida. Nada, por nada e nem ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, meus amados irmãos, como ser humano, eu acredito que conseguimos entender uma coisa aqui nisso tudo. Não existe algo que entristece mais o coração de Deus, e como ser humano a gente entende isso que eu vou falar, do que pessoas que se relacionam com Ele simplesmente por causa das promessas que saíram da boca dEle. E que quando recebem essas promessas que saíram da boca dEle, logo depois abandonam a presença daquele que falou, daquele que prometeu. Quem é pai aqui entende melhor isso. Quem é pai ou mãe entende melhor isso. Se você percebesse que seus filhos se relacionam com você apenas em função de um interesse de cumprimento de alguma coisa que eles desejam, esperam, isso seria frustrante, isso seria algo muito triste, porque você perceberia que essa relação não é uma relação de amor, mas ela é uma relação de interesse simplesmente. O que Deus está colocando aqui é que Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês são interesseiros, vocês não estão nem aí para um relacionamento comigo, vocês não buscam a minha presença, vocês querem a promessa. Então, como eu prometi para vocês, eu vou cumprir, eu vou dar aquilo que eu prometi. Mas você percebe no meio dessa frase, dessa fala, que Deus está triste, que Deus está chateado em meio a tudo que está acontecendo. E o que essa história nos ensina em relação à experiência de Moisés para com Deus? Quando você estuda um pouquinho da história de Moisés, você verá que ele tinha tudo no Egito. Ele tinha tudo no Egito. Pensa numa pessoa que tinha tudo. Esse cara se chamava Moisés. Aonde ele tinha tudo isso? No Egito. Por quê? Porque ele foi para lá. A história inicial dele fez com que ele pudesse ir para o Egito. E lá no Egito ele tinha tudo, tudo, tudo. Tudo que ele quisesse, tudo ele poderia ter. E o que ele fez? Ele deixou tudo, tudo que ele tinha, para poder servir ao Senhor. E para poder servir ao povo. Para poder servir como um instrumento de Deus, para que a história do Senhor para com Israel, ela acontecesse. Então, o homem que tinha tudo, escolheu deixar de lado tudo, para se ligar e se unir ao Senhor. E o povo, o que tinha no Egito? Moisés tinha tudo no Egito. E ele abriu mão disso, por causa do Senhor. E o povo, o que eles tinham no Egito? Eles não tinham nada. Por que eles não tinham nada? Porque eles eram escravos. O povo de Israel foi para o Egito na condição de escravo. Eles estavam lá na condição de não ter nada. O escravo não tem direito de ir e vir. Toda a sua vida é controlada pelo seu senhor. Ele não tem nada. Mesmo que ele administre alguma coisa, não é dele. Nada, absolutamente nada. E aqui nós vemos essa palavra, na verdade em outras, que a cada momento de crise, no caminho da saída do Egito, rumo à terra da promessa, o povo parava e dizia: nós queremos voltar. Nós queremos voltar. Não estamos gostando desse lugar. Não parece engraçado essa história toda? O que é engraçado, pastor? Aqueles que não tinham nada, que saíram do nada, rumo ao tudo, ao longo desse caminho parava e dizia: não queremos mais, queremos voltar para o nosso nada. E aquele cara que tinha tudo, em função de um chamado de Deus, em função da sua identidade, em função da sua missão, do seu propósito, ele abandonou tudo para poder se unir à presença de Deus. Eu acho isso no mínimo curioso. Eu acho no mínimo isso engraçado, porque não me parece muito lógico isso tudo, mas são as coisas do coração quando você tem revelação. E são as coisas do coração quando você não tem revelação. Nós somos capazes de fazer essa barbaridade com a nossa própria história, de escolher voltar para um lugar onde nós nada tínhamos. Nós retrocedemos para um lugar onde nós não tínhamos nem identidade, nem propósito. Onde a gente não tinha nada, a gente era escravo. Escravo do pecado, escravo do opressor, do maligno.
escravo de um faraó, escravo de Satanás, escravo da gente mesmo. E a gente acaba fazendo isso. Por quê? Por que faz isso? Por causa que não tem a revelação do Senhor. E por que Moisés tinha a capacidade de rejeitar todo o projeto de sucesso que ele poderia ter por ter sido adotado e por ter vivido no contexto do Egito? Por que ele abre mão disso? Porque ele conheceu uma coisa chamada presença de Deus. E quando você conhece a presença de Deus, você encontrou tudo que você precisa. Amém? Quando você conhece a presença de Deus, você encontrou seu bem mais precioso. Você encontrou a verdadeira riqueza. Quando você conhece a presença do Senhor, então você pode ter paz no seu coração, de que você pode passar por momentos turbulentos, você pode passar por situações aparentemente desafiadoras e difíceis, mas se você está em função da presença de Deus, você sabe que o seu coração está conectado naquilo que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. Moisés ele está dizendo o seguinte: olha, do que me adianta, obrigado David, do que me adianta leite e mel, do que me adianta bens materiais, do que me adianta dinheiro, se a tua presença não estiver comigo? De nada vai adiantar. O que ele está dizendo? Olha, eu não aceito um genérico, eu não aceito um substituto, nada poderá suprir a tua presença na minha vida, nada. Eu decido que se for para ficar sem a tua presença, é melhor eu ficar aqui, onde eu estou, na tua presença, e eu morro aqui nesse lugar, porque eu não vou sair daqui. Olha que decisão forte. Ele teria muita vida pela frente? Sim, mas em outras palavras ele está dizendo assim: eu vou ficar aqui, se a tua presença não for para lá, eu não vou também, porque eu vou ficar aonde o Senhor está, eu vou ficar onde a sua presença pode ser acessada, onde a sua presença pode ser conhecida. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que era melhor ter avançado, mas eu vou falar uma coisa para você, querido, para que você entenda isso no seu coração. Era melhor não ter avançado, porque se é para avançar e deixar a presença de Deus, você deveria ter ficado onde você estava. Se é para você avançar em alguma coisa, mas sem a garantia de que Deus está nesse negócio, a melhor coisa que você deveria ter feito é não dar um passo seguinte. Não faça esse passo da dúvida, simplesmente porque uma porta se abre. Tem gente que fala assim: não, porta se abriu, é oportunidade, é coisa de Deus. Qual a garantia da presença de Deus nesse negócio? Talvez no meio dessa história é um Deus falando com você: olha, lá está a terra da sua promessa, lá está aquilo que eu falei para você, mas você tem um coração de dura cerviz, você tem um coração que não se rende, e eu me cansei desse negócio, e eu vou cumprir esse negócio na sua vida, aquilo que eu prometi, mas eu não vou, a minha presença não vai. O anjo vai, mas a minha presença não vai. A gente precisa ter atenção em relação a essas portas que se abrem na nossa frente. Nem toda porta que se abre é boa para nós. Pode ser boa para um monte de gente, mas talvez não seja boa para nós. O bom para nós é a presença de Deus. O bom para nós é a garantia da presença dele. Deus estava dizendo o seguinte: olha, tem um anjo nessa história. Detalhe, não é um soldado, tá? Não, eu vou enviar um soldado humano, forte, adestrado em batalhas, com muitas vitórias nas costas. Não, Deus está falando o seguinte: eu estou enviando um anjo. Esse anjo do Senhor é aquele anjo que não falha. É aquele anjo usado para poder garantir vitória. É anjo do Senhor mesmo, não é aquele anjinho. Anjinho da guarda, né? Anjinho que vende para você colocar no pé da cama. Isso é tudo cão. Isso aí você pode retirar tudo que compromete e amarra a sua vida. Isso aqui é anjo do Senhor, aquele que você não ora para o anjo, aquele que você não faz a oração do anjo, mas é aquele que Deus garante na sua caminhada para garantir vitória. Você não intercede através dele, você não ora para ele, você não se relaciona com ele. Tem nada a ver de anjinho, anjo, não. Não, você sabe da sua existência. E você sabe que Deus dá ordem para ele a seu respeito. E isso é suficiente para que você possa conviver com essa presença angelical à sua volta. Mas é um anjo, não é o Senhor. Eu acredito que por muito menos, queridos, eu conheço gente que por muito menos larga a Deus na primeira oferta que tem. Não precisa nem ser tão espiritual assim quanto essa. Não precisa nem ser tão espiritual assim quanto essa que Deus fala no monte. Não, é assim no vale da vida mesmo. Não precisa nem ser no alto da montanha, pode ser no vale da vida. A pessoa ouve uma oferta qualquer, ela
corre atrás e vai, e ela fala, é Deus, é de Deus, é bênção de Deus, Deus é de bênção, é bênção, é Deus é bênção. E vai embora. Porque entende que se é bênção é Deus, se Deus é bênção. Deus está propondo bênção aqui? Está propondo bênção. É bênção, ele falou, é uma bênção, a bênção vai te acompanhar, você vai ser abençoado, você vai ter vitória sobre um monte de eus, cananeus, heteus, jebuseus, amorreus, zeteus, todos os eus vão cair diante de você. Você vai entrar na terra, você vai, essa terra mana leite e mel, você vai se deliciar com aquilo que essa terra produz, mas eu não vou com você. E se a presença de Deus não for contigo, o que vai acontecer? Se a presença de Deus não vai com a gente, querido, a gente vai andar alguns passos, a gente vai precisar dela outra vez. Se a presença de Deus não está conosco, nós vamos ter um nível de vitória, de experiências boas, de coisas legais. Só que a gente vai dar alguns passos e a gente vai perceber, opa, e agora? Tenho a bênção, mas não tenho mais o abençoador. Eu vou precisar dele novamente. Então, essa experiência, ela pode ser assim conectada com aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana estava junto ao poço de Jacó, Jesus falou com ela a respeito de água, e ela entrou nesse negócio, mas como que é tu? Como que você fala comigo? Você é judeu, sou samaritano, como que você vai tirar água do poço? E aí Jesus fala para ela o seguinte, olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, eu te daria uma água, e faria com que você nunca mais tivesse sede. Jesus está falando a respeito de uma experiência interessante, que é essa experiência da sede que volta. Essa experiência de você ter um resultado, mas daqui a pouco você precisa de novo. E ter um resultado, daqui a pouco você precisa de novo. Você tem um resultado e você precisa de novo. Ele está falando o seguinte, olha, eu quero te proporcionar uma realidade que é maior do que essa, de você ficar sempre nessa situação de precisa de novo. Eu vou te dar algo que vai gerar uma saciedade dentro de você, e você não vai viver na mediocridade de alguém que simplesmente se relaciona em função de uma sede que vai e volta. Mas eu vou dar água para dentro de você. E essa água dentro de você vai ser vida dentro de você. Você não vai precisar buscar fora, você vai ter ela dentro de você. E essa água viva dentro de você vai ser como uma fonte que jorra para a vida eterna, é o que Jesus fala. Ele está falando a respeito dessa experiência, essa experiência de dependência de Deus, e não de dependência da água, mas ter a dependência do Senhor. E Ele vai ser como essa água, Ele é como essa água em nossa vida. Precisamos ter esse coração para poder entender que sem a presença de Deus, querido, não vale a pena. Nós precisamos ter um coração que entende que se não for com a presença do Senhor, não vale a pena. Nenhuma promessa que você tem é mais importante do que a presença dEle. Nenhuma promessa que você possa ter recebido de Deus é mais importante do que aquilo que Ele prometeu, daquilo que é a própria presença dEle na sua vida. Por quê? Porque se você tem a presença, você vai com certeza desfrutar das promessas. Mas se você só tem as promessas, é possível que você não tenha a presença. É possível escolher só as promessas, mas se você escolhe a presença, as promessas te acompanham. Então não escolha aquilo que lhe parece um caminho mais fácil. Escolha aquilo que de fato é o próprio Senhor. Não aceite genéricos, não aceite substitutos na presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus na nossa vida, nada, absolutamente nada. O melhor lugar para você estar, querido, é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você poder viver é fazer da presença de Deus a sua própria casa, e fazer da vontade dEle o seu habitat. Fazer da vontade dEle o lugar da sua habitação. Ali você vai encontrar Deus. A vontade dEle expressa aquilo que é Ele, o próprio Senhor. Então não aceite propostas que venham substituir essa presença, mesmo que tenham o mesmo efeito, mesmo que falem para você que o efeito é igual. Não aceite. Você quer ver na Bíblia um caso de uma pessoa que aceitou o genérico? Vou te dar um outro exemplo para você entender. O nome desse homem se chama Esaú. Esaú aceitou o genérico. Em que momento que ele fez isso, pastor? Qual o remédio que ele tomou? Ele tomou um remédio chamado lentilha, um prato de lentilhas. Ele vendeu a sua primogenitura e trocou ela por um prato de lentilhas. Por que ele fez isso? Porque ele não teve revelação suficiente para poder entender
quem ele era para o Senhor e o que Deus tinha para a vida dele. A história da nossa vida deveria ser assim, cada vez que nós orássemos ao Senhor, deveria ser assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas a nossa oração era sempre, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó entrou na história porque o Esaú, que era para ser, escolheu não ser. E o Jacó, que não era para ser, quis ser. E o que fez isso acontecer? A experiência do prato de lentilhas. E o que o prato de lentilhas fala para a gente? Da possibilidade que nós temos de trocar a presença de Deus por algum efeito momentâneo, por algum prazer que está na nossa frente. Deus, ele costuma ser trocado por muito menos do que esses genéricos aí que eu estou mencionando. O contexto dessa passagem, quando você lê essa história toda, se você vai lá para Êxodo 32, você fica assustado como é que as coisas elas acontecem. Porque em Êxodo 32, lá vai narrar a experiência do tal do bezerro de ouro. Você já deve ter ouvido falar desse tal de bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, ele é interessante. O que é interessante desse tal bezerro de ouro, pastor? Sabe qual é o momento que as pessoas elas trocam a Deus por um substituto? Você sabe qual que é o momento em que as pessoas trocam a Deus por um substituto? Sabe qual é o momento que as pessoas trocam a Deus por um genérico? É quando parece que Deus está demorando. Volte para mim. Você sabe qual é o momento que as pessoas trocam Deus por um genérico? Você sabe qual é o momento que as pessoas trocam Deus por um bezerro de ouro, por um prato de lentilhas, por um genérico na sua frente? É quando elas acham que Deus está demorando para dar a resposta que elas querem. O nome desse negócio se chama impaciência. Esse pecado que parece inho, parece pecadinho, porque nossa cabeça tem os pecados grandes e tem os pecados pequenos. Impaciência parece um pecado de menor proporção. Mas a impaciência, ela acontece quando nós achamos que nós estamos prontos para alguma coisa, mas aquilo não nos foi concedido. A gente fica então impaciente. A impaciência ela se demonstra com um senso de justiça próprio. Quando a gente acha que não era para estar acontecendo aquilo que está acontecendo. Que quando a gente acha que a gente não está no lugar que deveria estar, a gente está dizendo para os céus que a gente está preparado para poder estar num outro lugar e não naquele. A gente está dizendo assim, ó, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar lá. Mas alguma coisa aconteceu, passaram na minha frente, alguém pulou a fila, alguém roubou minha oportunidade, alguém roubou minha bênção, ou alguma coisa está acontecendo que está atrasando o propósito e os sonhos que eu tenho. Então isso gera o quê? No coração uma impaciência. Essa impaciência é justamente ela que faz com que as pessoas cheguem à seguinte conclusão: ô Moisés, no caso não é Moisés, no caso lá era Arão, né? É chegar para ele e falar assim: olha, vamos fazer aí um substituto, vamos nos fazer um guia. Qual que é a ideia do bezerro de ouro? O bezerro de ouro não era a criação de um Deus já existente. O bezerro de ouro era o fruto da impaciência do povo. Eles queriam personificar no bezerro de ouro o próprio Deus. A intenção deles não era a mais impura que pode parecer. A intenção deles era terem algo que pudesse fazer com que eles pudessem tocar e dizer: eis o Senhor, Ele vai na nossa frente, nós podemos segui-lo agora. Porque o que eles queriam era ter um guia que lhes fosse favorável, um guia que lhes fosse visível, claro, sem dúvidas, sem demoras, um guia que eles pudessem empurrar por trás, um guia que eles pudessem empurrar e dizer: olha o nosso guia aqui, ó, é o bezerro de ouro. Na verdade o nome dele é Yavé. Oh, Yavé bonito esse, que legal esse Yavé. Ele pode ser tocado, ele pode ser empurrado, ele está na nossa frente, ele faz o que a gente quer. Que maravilha, esse Jeová, esse Yavé, esse Ieoa, esse Deus é fabuloso. Por quê? Porque eles não queriam ficar parados ali. Tem pessoas que não conseguem ficar paradas, elas ficam impacientes. Porque ficar parado parece que é uma situação do tipo de gera desconforto, porque tem tanta coisa mais importante para se viver do que ficar ali naquele momento, naquele exato momento ali. E essa impaciência foi a razão deles terem feito tudo o que fizeram. E quando demora, olha só esse detalhe, quando demora, o nosso coração facilmente
deseja escolher guias que nos conduzam pelo caminho do sucesso. Quando alguma coisa está demorando, entre aspas demorando, tá? Entre aspas, na nossa vida, nós facilmente ficamos à procura de algum guia que solucione mais rápido o problema que nós estamos tendo. Está entendendo alguma coisa dessa mensagem, sim ou não, querido? Glória a Deus. Como há pessoas que se movem por sentimentos, mesmo que a Bíblia fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, tem pessoas que são movidas pelos sentimentos do seu coração. E sem perceber, até mesmo crentes atuais, eles conseguem fazer os seus próprios bezerros de ouro, para poder empurrá-los e dizer: Deus está me conduzindo em vitória, ó. Olhem todos, Deus está me conduzindo em vitória. Até que Deus diz: eu não sou esse negócio aí, eu não sou esse negócio aí, isso é genérico, eu sou original, isso é genérico. Você vai ser o anjo, você vai ser o bezerro de ouro, você vai ser um prato de lentilhas. Então, isso tudo está na mesma categoria de genérico. Interessante essa história do bezerro de ouro, né, irmãos? Queria que vocês pudessem pensar um pouquinho. O bezerro era de ouro, né? Tá dito, né? Bezerro de ouro, é de ouro. Por que eu estou falando isso? Ele era de ouro. A pergunta que eu faço é: tem ouro no deserto? Da onde veio esse ouro? Da onde veio esse ouro? Veio do Egito. Por meio do quem? Por meio de que momento? No momento que Deus deu a bênção de fazer com que os egípcios dessem para eles o ouro. Você consegue entender? Deus fez uma transferência de riqueza do ímpio para o justo. Deus fez uma transferência de riqueza do que não tem relação com Deus e aliança com o Senhor para aquele que tem aliança com Deus. Isso é bênção. Queria que você prestasse atenção nisso. A bênção se tornou ídolo. Está comigo ainda, sim ou não? A bênção se tornou ídolo. O ouro que eles receberam pela misericórdia e direção de Deus, que originalmente estava com o Egito, que não estava com eles, mas que eles saem do Egito forrados de ouro, agora vira ídolo no coração deles. Você consegue entender esse negócio? Olha que coisa perigosa isso tudo. Eu pelo menos acho extremamente perigoso isso. Qual que é o perigo dessa palavra, pastor? É o perigo que quando as bênçãos se tornam algo mais importante para nós do que a nossa relação com Deus. Quando a nossa relação com Deus é pautada só por causa da bênção e não por causa da presença. Quando eu tenho que falar de Deus em função daquilo que Ele me dá, e quando eu não falo com Deus em função daquilo que Ele é, eu corro um sério risco de ter um avivamento genérico. Qual que é um avivamento genérico? É aquele que tem resultados, mas esses resultados não passam de uma estação. Esses resultados serão capazes de me destruir e me matar no próprio deserto. Queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Acredito que Deus pode estar trazendo alguma revelação ao seu coração em meio a essa passagem. Os caras eram escravos, agora eles estavam livres e ricos. Quem os fez livres? Deus. Quem os tornou ricos? Deus. E agora, por meia dúzia de problemas que acontece ali naquela experiência do deserto, eles falam: não queremos mais, queremos voltar, estamos com saudade. Queremos voltar para as cebolas do Egito, para o alho do Egito, para os pepinos do Egito. Está lá na palavra todos esses alimentos. Olha que coisa gostosa de comer. Pepino, alho e cebola. Delícia. Por quê? Porque eles não estavam querendo mais, estavam enfastiados de tanta codornize. Estavam enfastiados, estavam cheios, estavam sufocados de tanta bênção. Estavam enfastiados de pão que caía do céu, de maná que vinha diretamente do céu todo dia sobre a vida deles. Meu Deus. Que coisa. A gente olha para esse povo e fala: como que um povo pode ser tão ingrato assim? O triste é que esse povo é um espelho da nossa própria experiência, quando nós colocamos nosso coração naquilo que Deus nos dá e não naquilo que Deus é. O que acontecia dessa história aqui, queridos? Olha só, presta atenção nisso, já estamos finalizando essa mensagem, mas eu acredito que essa mensagem é muito instrutiva ao seu coração. O povo não queria ter relacionamento com Deus. O povo não queria ter relacionamento com Deus. Quem queria ter relacionamento com Deus era um cara chamado Moisés. Por que eles não queriam ter relacionamento com Deus?
pastor? É porque quando Deus operava, saía raio, trovão, relâmpago dele. Eles ficavam com medo de Deus danado. Literalmente danado, assim, maldito. Literalmente que causa dano e dano infernal. Por quê? Porque eles ficavam aqui olhando para a montanha, lá de cima na montanha, eles estão aqui no pé do monte, olhando para cima, eles não conseguem ver Moisés. O que eles conseguem é perceber que lá em cima tem raio, trovão, relâmpago. Estava relampejando lá em cima. E eles olham e falam, eu não quero esse negócio não. Estou com medo. E aí eles passaram a fazer o seguinte, ó. Moisés, fala com Deus sobre aquilo que a gente deseja. E Moisés passou a ser o quê? Passou a ser o mediador entre Deus e os homens. O povo olhava para isso, isso gerava medo. Porque eles percebiam nisso que Deus poderia matá-los. Então o que eles fizeram? Passaram a viver uma experiência de uma fé emprestada. Eles agora passaram a terceirizar o seu relacionamento com Deus. Eles terceirizaram o relacionamento deles com Deus. Agora, a relação com Deus estava agora a partir da experiência do Moisés. Pastor, tem base bíblica esse negócio? Sim. Moisés percebeu esse tumulto. Ele falou assim, gente, não está dando para adorar a Deus mais aqui não. Pegou, ele foi para fora do arraial e fez lá uma cabana para ele. E falou assim, essa cabana aqui vai ser para glorificar o Senhor, para adorar a Deus. Eu vou buscar a Deus aqui todo dia nesse lugar. Então, todo dia, Moisés acordava e ele passava na direção do meio do arraial e ia até a tal da cabana lá. A cabana. E o povo olhava para ele e falava assim, esse é o meu líder, que líder maravilhoso, que pastor, que apóstolo, que profeta, que evangelista, que mestre, que homem. Que homem! Mas quem que se relacionava com Deus? Moisés. E o povo passou a admirar a relação do outro. Eles queriam se relacionar com as bênçãos que Deus dava, mas não queriam se relacionar com Deus. Quem pagava o preço já de uma relação com Deus era Moisés. O próprio Moisés fazia isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando você não está íntimo de Deus, você transforma toda a bênção que Deus te dá num objeto de adoração. Quando você não está íntimo com Deus, você consegue transformar tudo aquilo que Deus te concede pelo caminho como um instrumento para você poder adorar, seja o bezerro, seja sei lá o quê. E a gente vai precisar parar. E a gente vai precisar repensar a nossa caminhada com o Senhor. A coisa linda dessa história, e eu com isso eu fecho e encerro, é que o Moisés, nessa relação com Deus, ele recebeu revelação suficiente para poder amar esse povo. E ele exerceu esse papel. Ele exerceu esse papel de clamar ao Senhor pelo povo. E ele falava com Deus como um homem fala com outro homem, face a face. Como um amigo fala com outro amigo, face a face. Essa intimidade constituída ao longo de dias, meses e meses, anos e anos, fez com que Moisés pudesse chegar para Deus e falar assim, Deus, não faça isso. Olha, se fosse o povo de dura cerviz falando isso, Deus exterminava o povo com um sopro só. Mas Moisés, o íntimo, disse para Deus, Deus, não faça isso. E Moisés disse para Deus o seguinte, o que os demais povos vão pensar de ti? Olha a jogada. O que os demais povos vão pensar do Senhor quando eles verem que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-lo no deserto? Teu nome não vai ser glorificado. E aí Moisés fala para Deus, Deus, esse não é o meu povo, esse é o teu povo. Não foi com o meu braço que esse povo saiu do Egito. Foi com o teu braço forte que saiu do Egito. Você consegue entender o nível de intimidade que alguém tem com o Senhor, que é capaz de, entre aspas, mudar a decisão do Senhor? Entre aspas. Quando a gente é íntimo,
quando a gente é íntimo de alguém, a gente tem a capacidade de mudar realidades, de mudar decisões, de mudar conceitos, de mudar destinos. O Senhor quer, por meio dessa palavra, dizer que o caminho que Ele está propondo não é para que nós possamos dizer, tá bom, eu vou entrar na promessa mesmo, e o que importa é que eu vou me dar bem, eu vou ter a busca que eu quero, nesse ano eu vou conseguir. Pastor, eu estou buscando uma casa própria, que legal, mas busque Deus antes da casa própria. Pastor, eu quero, esse ano é o ano do meu casamento, em nome de Jesus, pastor, esse ano vai ser. Que legal, é bom, mas não busque por causa do casamento, busque a Deus, busque a Deus, se envolva com o Senhor. Não, esse ano, pastor, eu quero o emprego dos meus sonhos. Esse ano vai, porque é o ano do avivamento, pastor. Eu estou aqui, eu estou fazendo aqui essa campanha de vir a todo culto, porque eu quero no final desse negócio conquistar o emprego dos meus sonhos. Que legal, mas não se relacione com Deus em função disso, porque pode ser que você olhe para alguém em nosso meio e case com essa pessoa, e passado um tempo você largue ao próprio Deus em função desse casamento. Pode ser que você consiga o emprego dos seus sonhos e passado alguns meses você não tenha mais tempo, nem energia, nem vontade de estar aqui nesse lugar como você está agora, porque tudo que tem a ver com a sua vida envolve o seu emprego novo que você recebeu de Deus. Pode ser que você já não tenha mais tempo de poder congregar e ter comunhão, porque agora você está desfrutando da sua casa própria, do seu carro novo, ou das coisas que você conquistou. Eu quero dizer com isso, querido, que nunca, em nome de Jesus, aceite que o ouro que Deus te dá e tira do ímpio para poder te conceder, e arranca das mãos do império das trevas para poder colocar nas suas mãos, ele nunca seja instrumento de você fazer adoração, criar um bezerro de ouro para poder chamar de Deus, porque nada e nem ninguém é como o nosso Senhor. Esse Deus que você conhece, esse Deus que você serve, Ele precisa continuar sendo esse Deus para você. E com isso eu estou dizendo que é possível que ao longo dessa experiência desse ano de 2019, Deus chegue para você e fale, ok, você queria tanto, está aqui. Mas você não se quebrantou, você não se arrependeu dos seus pecados, você não viveu em santidade. Então eu não vou nesse negócio mais. Mas o meu anjo vai. O meu anjo vai. Mas o que eu esperava, que era a transformação do seu coração, não aconteceu. Você quer mais a terra da promessa do que a relação comigo. Eu queria propor para você, se acontecer em algum momento isso, se você perceber isso na sua vida, e você dobra os seus joelhos aonde você estiver, e chorando diga para Deus, Deus, se a tua presença não for comigo, eu desisto de todos os meus sonhos. Eu não quero mais casar, e eu não quero mais ter carro, e eu não quero mais ter casa própria, e eu não quero mais me dar bem, porque se for ao preço de não ter a tua presença, eu prefiro morrer solteiro, eu prefiro morrer pagando aluguel, eu prefiro morrer andando de moto, de carro, de Uber ou qualquer outra coisa, ou a pé. Mas eu quero a tua presença mais que tudo. Eu quero a tua presença mais que tudo. Será que você tem coragem de em algum momento dizer para Deus, se Deus te colocar isso? Será que você tem coragem de poder falar para o Senhor, Senhor, eu não quero me perder. Se for para o Senhor me dar alguma coisa, para que amanhã eu te largue por causa dessa coisa, eu prefiro não ter essa coisa. Eu prefiro ficar aqui nesse lugar de humildade, na tua presença. Porque eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu quero ficar na tua presença para o resto da minha vida. Deixa eu te contar um negocinho. É porque eu já sei o final do filme, eu vou ser um spoiler aqui. Mas faz parte. Se você fizer isso, de todo o seu coração, com a disposição de entregar Isaques para Deus. Quando você entregar no seu coração, Deus pode fazer com que aquilo que era para morrer não morra. Deus pode fazer com que aquilo que era para matar não mate mais. Deus pode mudar a decisão que ele tinha. E pode se apresentar do lado, lá no meio dos arbustos, um animal para o sacrifício. Ele pode fazer isso. Mas primeiro ele precisa ver isso no coração. É mais do que da boca para fora, precisa ser do coração. Do coração. Nós não podemos entrar na onda da geração da igreja evangélica do Brasil do século 21. Que está com o Senhor, muitos estão com o Senhor por simples e mero interesse. Nós não podemos isso. Nós não podemos entrar
na onda, na vibe de uma geração de cristãos que vivencia essa experiência da fé emprestada todos os seus dias, que vem para a igreja raquítico, sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus, na expectativa que um homem chamado Moisés, entre aspas, possa buscar o Senhor por nós e nos dar alguma coisa de revelação, porque a gente não paga preço de intimidade. Nós não podemos viver esse negócio. A igreja Fonte de Vida em Indaiatuba não aceita esse tipo de situação. Pastor, eu quero viver assim, então eu vou fazer um trato com você em nome de Jesus, com muito amor e carinho, com muito respeito, mas como pastor dessa igreja, eu digo para você o seguinte: se você quiser viver assim, viver sem santidade, só em função daquilo que Deus pode te dar, e quiser fazer parte do nosso meio, quando lá fora alguém te perguntar se você é da igreja Fonte de Vida, você fala assim: não, eu não sou, eu sou um visitante que costuma ir no culto. Por que isso, pastor? Para não queimar o filme. É melhor do que você sair alardeando que você é um membro da igreja Fonte de Vida e a sua vida não tem respaldo nenhum de busca a Deus. Porque quando a pessoa olha para você, não vê alteração nenhuma. Você saiu das trevas e está caminhando rumo à luz. Você não tinha nada e agora tem. Mas você constantemente se volta para o Egito e fala: que saudade desse Egito, como era bom aquele tempo, hein? Ufa, saudade desse negócio. Se você é uma pessoa que decide ser assim, você é muito bem-vindo em nossas programações, você é muito bem-vindo em nossas células, em nossos cultos. Mas não viva essa disfarçatez de dizer que você é membro dessa igreja se você não honra o ministério e a unção que Deus tem sobre esse lugar. Aqui nós queremos ser um ambiente de pessoas imperfeitas buscando a perfeição no Senhor, de pecadores que reconhecem que são ruins, que doem, mas que querem viver para a glória de Deus, e que aceitam ser ministrados, que aceitam ser tratados, que aceitam ser tocados, que aceitam ser virados de cabeça para baixo, chacoalhados, aceita tudo isso. Por quê, pastor? Porque a gente quer viver para a glória de Deus nessa terra. Amém? Ai, pastor, que forte esse negócio, não gostei desse final, podia acabar melhor. Não, é sério, com muito amor e carinho, porque queima o filme. Queima o filme de Jesus, queima o filme do Pai, do Espírito Santo, do pastor da igreja Fonte de Vida, queima o filme. Queima demais. Queima demais. Então, para que você fique numa condição mais tranquila, diga assim: não, sou um visitante. Porque visitante, né, irmãos? Visitante ainda não alcançou o nível do compromisso. Agora, se você entrou para esse negócio de todo o seu coração, então você está provando que você não é como esse povo de dura serviço aqui. Você é um homem ou uma mulher que está querendo viver essa experiência similar à de Moisés. Um homem ou mulher que busca o Senhor, que quer o Senhor acima de tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Te amo, tá? Tamo junto. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar essa noite.